Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ele é alguém que tem múltiplos interesses: odontologia, gastronomia. Atualmente ele está BI. Essa pessoa, ela nos traz a ideia de que podemos vencer qualquer desafio. Está lançando um livro e conta a sua trajetória para a gente com muito aprendizado, resiliência, força, foco e fé. Nós vamos conversar com Felipe Rego. Tudo bem? Muito obrigada por ter vindo. Tenho que agradecer também a Silvia, que te indicou para estar aqui. E você vem também lançando um livro maravilhoso que está aqui. Pessoal, o nome do livro, olha que metáfora poderosa: Meio Cheio. Um manual involuntário de coragem. Por que esse nome, Felipe? Eu já vou começar. Vamos sair rasgando, já me conta. Primeiro agradecer o convite. A Silvia é uma pessoa muito especial e me indicou, e quando ela falou, eu falei, pode mandar que vamos lá. Então, primeiro te agradecer o Silvia convite. Pucci, psicóloga maravilhosa. Maravilhosa. E tem muito dela aqui me ajudando a estruturar dentro do que eu passei, e aí eu vou contar para vocês um pouco disso. E então, assim, isso aqui é uma obra que ela me ajudou muito a conseguir tirar do... que eu jamais imaginei que eu ia escrever um livro. É mesmo? Então, assim, foi muito importante. Respondendo a tua pergunta, meio cheio. Meio cheio, para mim, é aquela questão do copo. Copo cheio, copo vazio, as pessoas têm um pouco falam sobre isso, eventualmente. E por que o meio cheio? Porque aqui eu estou falando que o copo tem 50% cheio, 50% vazio. Neste ponto, você tem que tomar uma decisão, como você vai ver. Ele está igual. Então, para mim, eu sempre olhei o meio cheio. E isso me ajuda a lidar com as coisas conforme vai acontecendo. Então, porque para mim, por exemplo, todas as coisas que acontecem sempre tem um lado bom. Isso é maravilhoso. É que Sempre. você é muito jovem ainda, mas existia, quando eu era pequena, um livro chamado Poliana. E Poliana é um livro que traz essa ideia de fazer o jogo do contente, ou seja, para cada má notícia você vai precisar encontrar nem que seja 1% de algo positivo naquilo. É exatamente isso. Não quer dizer que o lado bom, o aprendizado, vai ser maior do que o evento que aconteceu. Uhum. Mas com esse olhar você consegue tirar lições, aprender, tá aberto para evoluir. E Então eu acho que é isso. como que essa história começa? Quando ela começa? Bom, o livro começa cronologicamente em 2015. Eu fiz uma meia maratona e assim, quem corre sabe o vício que é. Você de repente está correndo um dia, 2 dias, 3 dias e vai pondo metas no seu caminho. Completei a meia maratona como eu desejei, queria fazer abaixo de 2 horas, 1:58 e qualquer coisa. Então assim, missão cumprida. Fiquei um tempo descansando dos treinos e aí volto a correr. Quando eu voltei a correr, a minha perna começou a falsear. E assim, saí de ritmo. Então você estava correndo, você ouvia, em vez de ouvir o ritmo, você ouvia o pé batendo errado. Enfim, aí começa uma busca que foi de 2015 a 2019. Eita! Foram 16, 18, 20 ressonâncias. Porque você era muito jovem também. Tinha, muito jovem não, mas era... Mas mais jovem do que as pessoas. Sim, exato. E aí em 2019, depois de médicos e médicos e médicos e médicos falarem que eu não tinha nada, chego num terceiro, quarto neurologista e ele olha para mim e fala assim, você tem Parkinson. Nesse momento, você fala, porra, foi como se eu tivesse um alívio, por incrível que pareça. Porque a partir desse momento eu sabia com quem eu ia brigar, o que eu ia enfrentar. Porque até então, nesses 4 anos, eu via os sintomas acontecendo, a minha mão ficando mais lenta, o caminhar, o ombro, mas sem... Você tá tudo bem, você não tem nada.
E acho que ninguém imaginava muito justamente pela pouca idade, né? Exato, porque o Parkinson, se não me engano, é 60 a mais ou 65 mais. Então, assim, aí eu estava com a minha esposa, eu pensei, pô, graças a Deus descobriu o que é, e ela já pensou no operacional, né? Já fala assim, Como ela chama? Karen, Tem que mandar um beijo pra Karen. mano. E aí ela já se preocupou de como seria. Eu, no primeiro momento, me senti aliviado. Aí depois, obviamente, você vai, porque normalmente você fala Parkinson, a pessoa já pensa em tremor, já pensa no Muhammad Ali, ou já pensa no Michael J. Fox, que são conhecidos que têm Parkinson. E aí você começa a encaixar a vida com isso. Deu Então, medo? ah, dá medo porque é o desconhecido. Eu não sabia o que vinha pela frente, né? Então, eu não tenho tremor, mas eu tenho outros, eu tenho a lentidão do movimento, tenho uma distonia no pé, que o músculo faz assim. Então, tem uma coisa de você ir aprendendo a lidar. E no final, a aceitação do que você tem. A Silvia, eu comecei a trabalhar com ela, já que a gente falou dela no começo, durante esse processo. Então, quando começou, eu já estava fazendo terapia e me ajudou muito, né? A lidar com a coisa, mas é um dia de cada vez. É um dia de cada Um dia vez. de cada vez. Não dá para pular o hoje para fazer o amanhã. E aí, 2019, lidando com tudo isso, você foi encarando o tratamento, né? Então, toda a Exato. medicação é uma questão da dopamina, né? Então, Exato. Aí como que funciona? Diagnosticou, fiz mais um exame e tal, e aí começa. Os médicos vão aos poucos, né? Então, meio comprimido, 2 vezes por dia, 3 vezes, não me lembro. E aí vai calibrando. Hoje eu tomo 5 vezes por dia e uma combinação de alguns remédios. E é o que é. é o que é. Estressou, não dormiu direito, comeu, não comeu. O remédio faz ou não faz efeito. Ah, Então, tem essas variáveis que tem. incluem, inclusive, o emocional, inclui inclusive é o UOL, né? Mas que tem a ver com o emocional, No tem a meu ver caso, com a mente. totalmente. Totalmente. Para mim, é 90% cabeça para administrar a coisa toda. Porque, claro que eu posso falar da minha experiência só, mas assim, quando você sabe o que vai acontecer e vai trabalhando isso, fica mais, não sei se é fácil, mas é mais palpável de ir ajustando o dia a dia. Um dia de cada vez, buscando equilíbrio, sabendo que tem dia que vai ser pior, dia que vai ser melhor, entendendo o que aconteceu naquele dia que você pode melhorar, então, e olhando para dentro sempre. E talvez até aceitando a dor interna. Sabe? Aceitando que tem dia que você não vai estar legal mesmo. E tudo bem. É isso, Sabe? Se permitir ser um dia de cão, é isso. é isso. E aí, seguindo a cronologia, 2019, diagnosticado, tal, coisa começa, então, coisa começou a entrar no eixo. 19, 20, final de 21, dezembro de 21, estou com um desconforto no músculo do abdômen. Ligo para uma amiga médica e falo, pô, tô meio assim, você acha que eu tomo alguma coisa? Falou, vem aqui em casa para eu te examinar. E aí pula num pé, faz isso, faz aquilo. Ela falou, vai pro pronto-socorro, que você pode estar com uma apendicite. Nossa. Porque doía só de um lado, onde tem o apêndice e tal. Fui pro pronto-socorro. 21 de dezembro, 21 para 22. Fui pro pronto-socorro e chego na médica, não doía mais do lado que estava doendo na casa da... Tava doendo do outro lado. E aí ela brincou comigo ainda, falou assim, apendicite não é. Resumindo, eu fiz uma tomografia e apareceu uma massa no intestino, bem grande. E aí, quando eu cheguei às 6, quando meia-noite e pouco sai o resultado, aquela coisa de pronto-socorro, quando a gente entrou na sala do médico, ele já falou, só um minutinho que eu vou chamar o pessoal da cirurgia. Eita. Já direto. Aí eu já tinha visto o laudo pelo celular. Falei,
vai tá esquisito. O cara já é escolado também nessa coisa da saúde, né? Já foi E pegar o spoiler ali. E eu faço os meus check-ups tudo no mesmo lugar. Então tem no Ah. celular, então você já vê. E aí eu sou internado. No dia 23, E Karen, nessa altura, veio, tava junto, já já tava o tempo junto, todo. já ficou comigo junto. Meu Deus. 23 eu faço o preparo para uma colonoscopia. 24 eu faço a colonoscopia. Quando sai o resultado, não vou para casa, como já fico com a cirurgia marcada para 27 de dezembro. Tipo urgente. 90% mais ou menos do intestino obstruído. Os médicos não falam, meu, como que você treina, como que você vai ao banheiro, como que você está vivendo, porque você tem um dreno de energia grande. Eu falei, não sei, né? Tipo, vamos aí. Talvez a mentalidade do Parkinson que você desenvolveu te Pode jogasse ser. nessa zona de resiliência, tipo... Que já estava meio É. acostumado. É. Dia 24 eu fico, dia 27 eu opero, dia 1º de janeiro eu saio do hospital. Cara, mas você passou o Natal internado. Natal e Ano Você, Novo. Karen, e aí imagino que a família também se mobilizou E não um pouco. não podia subir, né? Era aquela coisa que tinha a Covid ainda, podia ir 1 ou 2 por vez visitar. E aí cabe uma brincadeira que a gente faz até hoje, que assim, o ano de 2021 vinha sendo um ano bem trabalhoso pra gente, uma série de questões. E aí, em algum momento do ano, a gente falou brincando, falou, puta, a gente podia ir viajar, passar só nós, o Natal e o Ano Novo, porque Natal é filhos de pais separados, aí sempre todo mundo quer a mesma data, alguém sempre fica desconfortável, porque almoçou lá, não almoçou aqui, porque jantou lá, não jantou aqui, aquela coisa toda. E a gente nessa, aí dia 24 de dezembro a gente tá realmente sozinho. É. Só que a gente estava no hospital, né? E aí a gente brinca com isso e fala assim, pessoal, vamos aprender a pedir. Seja específico quando pedir, porque a gente foi atendido. Passamos Natal e Ano Novo tranquilo, só os dois. Oh, A gente só esqueceu de dizer aonde. Então, quem for não pedir, foi em Bali. peça com especificidade. Aonde, como, com quem, porque aí não tem problema. É. Então, eu acho que isso é meio que conseguir rir da situação para tirar o peso. Talvez o humor seja uma arma, É. né? Em alguns momentos até Eu piedosa, né? Eu acho porque, para mim, é 90% cabeça. E manter o bom humor é o que eu pedia, principalmente na 3ª e na 4ª cirurgia. Ao entrar no hospital, eu falei para minha mulher, eu só quero ter leveza e bom humor. Que o resto a gente faz. Então, Cara, aí 1º de janeiro, feriado, a galera toda se recuperando da farra e você saindo do hospital. Eu saindo do hospital. Sem colostomia, removeu 40 centímetros do intestino. E a enfermeira olhou para mim e falou assim, eu nunca vi ninguém sair dessa cirurgia sem colostomia. Então, assim, eu saí, quando eu fiquei sabendo isso, porque a primeira coisa que eu fiz, eu levantei o lençol quando eu me dei por mim e vi que tinha um negócio. Eu falei, bom, beleza, né? Tô aqui, vamos seguir o plano, vamos para frente. Aí ela veio me ver, porque eu estava com dor. Ela falou, posso olhar? Claro. Você está sem colostomia, nunca vi ninguém sair dessa cirurgia assim. Eu falei, e esse negócio? É o dreno. Na hora que ela falou, é o dreno, eu fiquei eufórico. Olha isso que você está me dizendo, é o meio cheio. Eu fiquei eufórico. Falei, pô, né? Tipo, beleza, não tem nada. Não tem nada. Né? Mas você vê como a cabeça me puxou para cima. E como um dreno é ótimo, né? Face a colostomia. Então, isso são as coisas que a gente vai aprendendo a pesar. E não sei se aprendendo, vai vivendo e vai direcionando. Porque quando eu faço isso, eu lembro de eu chegando no quarto, porque a primeira cirurgia e a segunda foram por vídeo. Então eu fui pro quarto direto, comemorando. Tipo, e isso demorou um tempo para eu aprender também. Que assim, a gente tem que comemorar e celebrar todas as vitórias. Por mais que às vezes a gente ache, isso é muito pequeno para... Não, celebre. Você conquistou um objetivo, você conquistou qualquer coisa que seja, celebre. Você ficaria chocado de saber qual o resultado no nosso cérebro, lá dentro, neuroquímico, com a celebração. Ela cria marcas
de vitória e ela vai lançando neurotransmissores do bem que aumentam, Que sabe, demais. a nossa força. Então, isso que você falou tem aporte científico que explica a necessidade da gente, por exemplo, celebrar efemérides para memória, sabe, para tua biografia, você tem uma biografia com uma impressão subjetiva de felicidade. Nossa, muito, é demais isso. Faz sentido, não faz? Faz, a sensação é muito boa. A sensação é muito boa. E, assim, eu sempre trabalhei com uma saída só. A cura. Ah, é? Eu não olhei. Isso é importante. Não dê nenhum Google. Putz, fala de novo, pelo amor de Deus. Não dê nenhum Google. Desde a primeira cirurgia até hoje, eu não dei nenhum Google para saber por o que eu passei, qual que era a probabilidade disso ou daquilo. Quão grave é? Zero. Quero saber. Zero. E assim, eu fiquei, como eu estava contando, entrei de 21 para 22 no hospital, até o 27, com o celular na mão. Pesquisei? Não. Lembrei que eu podia pesquisar? Não. Quis pesquisar? Não. Porque isso é uma coisa que eu sabia que se tivesse 100 coisas boas e uma coisa ruim, qualquer um ia se apegar na ruim. E ia ficar patinando nesse lugar. Então eu peguei, na primeira cirurgia, peguei a ignorância, pus embaixo do braço. Falei, vamos lá ver o que tem. A ignorância é uma bênção, em alguns casos. Exatamente. Nesse caso é uma bênção, porque assim, vamos focar energia aonde eu preciso focar. Na minha recuperação, para ter força de vontade, para levantar, para andar. Felipe, você tem noção que o que você está me falando é uma coisa rara, que é você abrir mão do controle, que é precioso para a maior parte das pessoas? Controle sobre as decisões médicas, né? Tipo, você falou assim, ó, isso aqui é um problema dos meus médicos. Eu não vou esquentar, embranquecer ainda mais minha barba por causa disso, sabe? É isso. Eu não ia discutir com o médico, né? Que é o que acontece. Às vezes a pessoa estuda e vai querer convencer o médico. Enfim, cada um tem uma característica. Eu, ao contrário, com os meus médicos, é assim. Aconteceu. O que temos que fazer? Isso. Vamos fazer, bora. Aí, você que me disse, o que é? Vamos fazer. E você teve um bom relacionamento com seus médicos, assim? Excelente. Rolou uma sinergia legal? Assim, eu sou extremamente grato aos meus médicos, a todos eles que em algum momento cuidaram de mim. Eu me aproximei, o oncologista que me acompanha, claro, que eu considero um amigo hoje. Manda um abração para ele lá, ó. Doutor Antônio, um grande abraço para o senhor, né? O senhor que é mais novo do que eu, mas para o senhor. E o doutor Itauã, que me operou as últimas 2 vezes. Também, doutor Itauã, um grande abraço. Eles sabem o quanto eu sou grato a eles, porque faz parte do jogo. Você também, não sei se eu posso falar sorte, né? Mas você se encaixar com os seus médicos. Essa sinergia. Então, assim, os dois, eu falo para todo mundo, eu gostaria que todos os meus amigos conhecessem os dois, mas como amigos, tomando uma cerveja, que Felipe, ninguém precisa ir no consultório. Mano, tá fácil, faz um churras. Então, e aí eu fiz um jantar para eles, né? Eu trabalhei com comida há muito tempo. Então, isso que eu ia falar, posso fazer um parênteses? Pode. Você cozinhou o que nesse jantar, Felipe? Putz, a gente fez um prato grande, assim, com frutas secas, fruta, embutidos, apesar de eu não poder comer embutido, o doutor Antônio viu lá, então o doutor Itaúa também, mas eu falei, é para vocês, não é para mim. Queijo, e fizemos uma coisa assim, e aí depois eu fiz um risoto. E comentando com a Silvia, no jantar, ela falou assim, eu nunca vi isso acontecer. É Então, raro. Assim, então eu sou muito, muito grato aos dois. Porque a gente sempre foi verdadeiro, a gente sempre discutiu o melhor, né, para mim e para fazer o que era necessário. E em cima disso nasceram N conversas que estão no livro, alguns exemplos, dessa coisa de ter empatia, de conversar, da confiança. Eu ia falar essa palavra. A confiança, assim, era um tema que com o cirurgião, né, com o Dr. Itauã, a gente sempre falou muito, porque quando você está lá,
você precisa confiar, né? Então, assim, eu não precisava estudar o que eu tinha que fazer. A minha parte era depois. Ele faz uma parte, eu faço a outra. E, né, e são várias coisas que entram nesse caldeirão para fazer a coisa andar bem. Então, é fundamental, na minha visão, você confiar em quem está cuidando de você. Porque quando você estiver deitado lá, você está na mão dele e da equipe, né? E a espiritualidade, tá todo mundo lá, mas assim, você tá lá. E você só pode controlar o que tá aqui e o que tá aqui, É isso. né, cara? Porque o resto, Não, como é que faz? tem uma coisa assim, para quem tá lá, você fecha, abre o olho e resolveu. A minha terceira cirurgia foram 17 horas. Para mim foi um piscar de olhos. Mas o que aconteceu para a terceira cirurgia? Bom, então aí, 1º de janeiro, saiu, Saí, recuperou. quimioterapia, de Uau. janeiro a agosto. Fiz 12, se não me engano, a cada 15. Aí eu ia, tomava o remédio no hospital, colocava o infusor, ficava mais 48 horas de infusor, ia para o hospital, tirava 10 dias de recuperação e fazia de novo. Nesse momento, para mim, como que o negócio da cabeça? Eu trabalhava com micrometas. Então, assim, qual que é o meu objetivo? Vou pôr o remédio, vou tirar, e aí tem 10 dias para pôr de novo. Então, eu focava nisso. Pus o remédio, passei, não enjoei, não tive náusea, foi tranquilo dentro do que era possível acontecer. Aí chegava, tirava o aparelho e falava, bom, agora, os 2 ou 3 dias depois, que eram os piores, não era quando eu estava com remédio, era um pouco depois. Tá bom, melhor, o domingo já estava melhor, eu falava para mim, falei, agora eu tenho uma semana para recuperar e entrar na segunda. E aí a alimentação daquela super, né? Tudo tentando levar o mais... Como manual. E assim, me permitindo fazer as escolhas. Mas como eu sabia, as pessoas perguntam assim, mas dá vontade de beber? Você não tem vontade. Eu não tinha, porque o meu foco não estava em beber, em socializar bebendo. Meu foco estava um pouco além, que era me curar. Então, Viver. as pessoas estavam bebendo, eu estava de boa. Quando dava muita vontade, eu punha água dentro da garrafinha de cerveja e ficava... Porque aí você tem o mecânico, né? Então, você dá uma enganada na cabeça com a parte mecânica. E aí, numa super boa. Hoje, por exemplo, não tenho restrição nenhuma. De comida, de bebida, de vida. E uma frase que uma das médicas falou para mim, quando eu estava saindo uma das vezes, falou, vai viver a vida. Eu perguntei, qual é a minha restrição? Vai viver a vida. Vai aproveitar, né? Vai aproveitar. Então, assim, isso foi me modificando. Porque, assim, aí você começa a pensar diferente. Um dia de cada vez. Celebrar as pequenas vitórias. Saber que, vive o hoje. Planta para colher. Não fica pensando... Quantas vezes você fica, às vezes, pensando numa reunião que vai ter na semana que vem, você passa 10 dias horríveis e chega lá e não tem a reunião. Putz, verdade. Né? E a tua vida profissional nesse meio de caminho também, nossa, deve ter sido um perrengue, né? Porque... eles tiveram um baita no entendimento, né? Assim, por eu estar passando por isso. Você trabalha numa empresa, é isso? Continuei trabalhando, mas assim, períodos de hospital, que aí você não trabalha, aí vai para casa, vai voltando. E aí essa coisa vai acontecendo naturalmente. E até o livro, fazendo a terapia, como que surgiu o livro, né? Que eu fugi um pouco do livro. Durante a terapia, a Silvia falou para mim, faz uma lista aí de médicos, procedimentos que você fez por causa do Parkinson, esses 4 anos. Deram 170 linhas. Nossa. Aí ela falou, bom, vamos desdobrar. Desdobramos. Vamos desdobrar de novo. Daí um dia ela virou para mim e falou assim, tem um livro aí. Você tem a espinha dorsal de um livro. E aí foi que a coisa começou a de fato nascer dentro de mim, de falar assim, vamos tentar fazer, porque eu nunca pensei em escrever um livro. Você fala, E aí as coisas começam a acontecer, você vai numa reunião,
E o cara do nada pergunta se eu tinha câncer. Eu falei, porque eu não quis beber, e o cara associou. E aí começou a chorar e contou da mãe que estava com câncer, que não sabia como lidar. E aí eu bati um papo com ele, só contando como eu estava fazendo, Seus né? insights. E aí ele virou para mim e falou assim, posso te pedir um favor? Eu falei, cara, se eu puder te ajudar. Quando você tiver a cura, você pode vir aqui com a sua esposa, você escolhe qualquer vinho da loja, e eu trago a minha mãe sem saber quem é você, e você conta a sua história para ela ouvir? Falei, porra, Olha que responsa, né? Olha como isso aqui é importante. E aí eu sentei, falei para ele, claro, tal, eu sentei no carro para sair, era num shopping. Sentei, eu fiquei uns 2 minutos parado dentro do carro, tentando entender, porque assim, de certa forma, eu mudei a forma dele ver a enfermidade que a mãe dele estava passando, a dificuldade, e que, de alguma forma, ia ajudar aquela dinâmica. Então, você fala, pô, será que eu só contando a minha história, eu tenho como ajudar? Falei, porra, por que não? Né? Então, aí que começou a história, mas mesmo assim a gente vai... Tem hora que sim, tem hora que não, porque, pô, uma cirurgia e 3 metástases, tem hora que a cabeça tem que respirar também, porque não dá para levar. Então, entender o equilíbrio, um dia bom, um dia mais ou menos, que a gente estava falando, é fundamental. Porque não dá para romantizar, né? As dores, as medicações, as internações, as cirurgias. Tem um lado da realidade que é pesado, né? De uma certa forma. Tem que na real, assim, por isso que eu falo da cabeça, tem um lado de vamos lá de novo, mas ao mesmo tempo tem uma coisa assim, bora, você dá conta. Então, como é que você teve a notícia dessa segunda metástase? Então, o intestino belezinha, tudo Beleza. incrível, fez as químios, passou. Aí começa a fazer de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 o check-up, né, para ver como tá. Você termina a químio, faz um exame para servir de parâmetro e depois a cada 2, 3 meses vai fazendo. Depois de 5 anos, Aí você tem a remissão se passar os 5 anos direto. Fui viajar, minha esposa estava morando fora do Brasil, a gente fui para lá tal, e a gente decidindo o que ia fazer, eu vou ficar, você vai, enfim. Eu volto, faço o exame, bateu no PET scan, apareceu alguma coisa. aonde? No peritônio. Eu acho que foi no peritônio aqui do lado direito. Aí, bom, rapidinho, vai não sei o que, já faz ressonância, faz isso, faz aquilo, opera. De novo por vídeo, tirou, tranquilo, mesma coisa da outra vez, fiquei uns 10 dias no hospital, saí, 4 químios e beleza. De novo, parametriza e vamos. 1, 2, 3, setembro, aparece de novo no PET scan e na ressonância. E aí a coisa ficou mais séria, porque de fevereiro a setembro o tempo menor, né? Então, os médicos ficaram um pouco mais... E onde foi dessa vez? Tava com indo. uma suspeita de ser no peritônio, tanto que aí foi cirurgia aberta, e ele usou uma técnica de químio que já faz na própria, que chama HIPEC, que já faz na própria cirurgia, que depois da cirurgia toda, que ele limpou, tirou o que tinha que tirar, viu tudo que tinha que ver, eles jogam o remédio no abdômen a 42 graus e tem que ficar até 1h30 o remédio lá para fazer efeito, depois limpa, literalmente tira o remédio e fecha. Eu fiquei 17 horas, né, entre cirurgia e a químio. E aí muda um pouco porque foi aberto, então eu vou para UTI. E aí as coisas que ficam virar piada depois, né? Eu chego na UTI, a primeira coisa que eu me lembro tinha várias pessoas, mas eu não lembro do rosto de ninguém. Eu falando para alguém, cara, pede um x-salada com maionese à parte e pede uma cerveja, uma Session IPA aí pra mim, pede pra você também, pede lá perto de casa. Falei o nome da hamburgueria. Fiz uma puta zona, aí fui, me colocaram lá. E aí minha esposa entra, aí chora, dá risada, fala besteira, chora de novo.
Eu não conseguia falar dos meus amigos, não conseguia falar da minha família, eu começava a chorar, não conseguia. Você estava sensibilizado, né? E aí eu alternava momentos de euforia e palhaçada e momentos que eu ficava... Mas assim, foi tudo tranquilo. Uma tentativa da mente dar significado para aquelas coisas todas e processar essas informações, né? Muita coisa em muita pouco coisa. tempo e... Aí eu tive um problema que o meu médico falou, a gente vai ter um problema com o Parkinson, porque eu não podia tomar o remédio, né? Então, tivemos alguns, mas assim, estava mapeado e no final deu tudo certo e foi um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas rapidamente eles, quando começaram a me dar água de novo, eu tomei o remédio e assim, coisa de 45 minutos estava resolvido. Ah, que bom. Então, assim, foi super, super tranquilo. Essa cirurgia era para eu ter ficado de 30 a 90 dias no hospital. Eu saí... Cicatrização? Tudo, a média era de 30 a 90. Eu saí com 15. Você Então, fugiu? ele brincou comigo, falou assim, eu não posso pôr o seu número na média porque não existe. Você vai atrapalhar, ele falou brincando, você vai atrapalhar a minha média. Cara, como que você explica isso? Acho que é um pouco de tudo. Aí cada um acredita numa coisa, né? Então assim, mas o meu corpo reagiu super bem. Eu acho que a minha cabeça estava boa. A parte espiritual, seja atrelada a uma religião específica. Gente orando por você nos 4 cantos do mundo. E assim, para ser super, eu chamei tudo que eu sabia e o que eu não sabia para o centro cirúrgico. Falei assim, ó, vamos iluminar a mão do médico e vamos, desde a caixa de lenço até qualquer... Mentores. Minha avó, orixá, exu, tudo que tiver no rolo, vamos todo mundo. Falei, se for todo mundo, não vai caber lá que eu chamei. Porque se falassem para mim, essa caixa, se você chamar ela, ela vai te chamava. Bota a caixa lá. Então, eu acho que a cabeça boa, eu sei que eu fiz o que eu precisava fazer. Então, assim, tinha que levantar, tinha que andar, eu levantava e andava. O meu corpo reagiu super bem, não posso falar. Os médicos, a cirurgia propriamente dita foi espetacular, sem nenhum tipo de... Intercorrência. Nada. Eu passei 17 horas sem precisar de sangue, sem variação de temperatura, sem nada. Passei liso. Você é muito forte também, né? Então, assim, não dá para reclamar. Eu não tenho coragem de reclamar de nada do que eu passei. Nada. Desde o Parkinson, aquele 2015 lá atrás, até hoje, eu não tenho absolutamente nada para reclamar, porque tudo saiu acima do que era previsto. Então, assim, vamos passar por isso. Uma conversa que eu tive lá atrás com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, é assim, ninguém queria estar no meu lugar, né? Porque às vezes as pessoas falam, queria que fosse eu. Não, ninguém quer estar numa cama com câncer e está tudo bem. Ninguém querer. E as pessoas que gostam de mim também não queriam que eu estivesse nessa situação. Então a gente combinou, falou, isso não precisa ser falado. Isso é de cada um. Então vamos tirar essa parte de puxar para baixo e vamos embora. Vamos embora que vai dar certo. Sabe um insight que eu tive agora? Uma coisa assim, é como se você tivesse uma convicção interna de que a tua jornada aqui na Terra não acabou. E talvez isso aqui seja também parte disso, sabe? De uma mensagem para levar para as pessoas, de um olhar. Eu nunca vi, olha, tantos anos, mais de 20 anos como psicóloga, eu nunca vi alguém trazer tanto essa certeza absoluta de que tá tudo bem e que vai ficar tudo bem e essa positividade mesmo para olhar para as coisas. Sim. Agora que você falou do insight, me veio olhar para dentro. Eu não terceirizei as reações. O que eu quero dizer com isso? Por causa disso eu não vou fazer. Por causa daquilo eu comecei a olhar para dentro e falei assim, eu preciso ser pleno. Então assim, se eu tenho que fazer uma coisa, se tem que operar, tem que operar. Uma coisa importantíssima é assim, não é porque eu enxergo desse jeito que eu não sei a urgência, o risco, a gravidade e tudo que está embutido
nessa situação de câncer e cirurgia. Você quer dizer que você não está se enganando Exato. no mundo de Alice. Exato, porque é comum a pessoa falar, é muito otimismo, não é bem assim. Assim, uma coisa é ver o meio cheio, com tudo que está inerente ao meio cheio. Outra coisa é, vou pintar um quadro de vermelho, porque alguém falou que se pintar um quadro de vermelho eu vou estar curado. E pode até ser, mas assim, o que eu quero dizer é, eu sabia ou tudo que podia acontecer, ou como eu brinquei com meu pai outro dia, eu falei, uns 30%, ele falou, você não sabe 10% do que aconteceu. Mas assim, é isso, eu sabia que era grave. Aí, não usar o Google ajuda. Porque aí você não fica se enchendo de informação que você não vai saber lidar. Então, e essa coisa das informações e saber lidar, também teve uma coisa que eu aprendi no meio do caminho. Eu me peguei na 3ª, 4ª cirurgia consolando uma pessoa que eu estava dando a notícia que eu ia operar. Aí eu falei, bom, vamos reorganizar isso aqui, né? Que aí tá demais, né? Tô carregando as pedras dos outros, não dá. Então, assim, eu sempre falei, me pergunta, eu respondo, isso, aquilo, mas lida com a sua emoção com esse assunto e eu vou fazendo a minha parte, porque senão, falava para a pessoa, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Né? Então, assim, são coisas que, e aí você vai vendo, eu formei um núcleo duro, que eu chamo, que são amigos, familiares, pessoas que às vezes a gente nem imagina que gostam da gente, que te mandam uma mensagem, que liga para você, que pergunta de você. Então isso é uma outra coisa que você aprende a ver, que as relações são bilaterais, você tem que construir com o outro, e entender que o outro é diferente. Não é porque ele não te escreveu no Instagram ou não sei o que ele não está sofrendo, ou não está rezando, ou não está torcendo por quem está passando por isso. As pessoas lidam de maneira diferente com a dor, com o susto, com a identificação, com a tua história, né? E assim, não dá para pôr todo mundo no mesmo balaio. E ainda bem que as pessoas são diferentes. Porque uma conversa aqui, uma conversa ali, que é a mesma coisa assim, você se cuida espiritualmente, você vai num terreiro e ficou doente. A pessoa está pondo em xeque. E a minha resposta era, imagina se eu não fosse. Boa, adorei. E isso para qualquer religião, né? Para qualquer coisa. De novo, é o lado cheio. É interessante você falar sobre essa questão dos limites, né? Porque às vezes a gente entra numa de super-herói e não observa esse limite, entra nesse desgaste emocional de segurar as dores alheias e não se preserva, desperdiça uma energia psíquica fundamental para a tua sobrevivência nesse momento. Porque às vezes as pessoas esperam coisas, né? E você fala, tanto que conforme foram passando as cirurgias, menos pessoas eu fui avisando do dia a dia. Teve um aprendizado, então? Teve um aprendizado, porque assim, na primeira cirurgia eu falei, pus a ignorância embaixo do braço e fui. Legal. Nas outras, eu não podia só trabalhar na ignorância, porque eu já não era mais ignorante. Então, o que eu fazia? Eu montava a coisa na minha cabeça de uma forma que eu conseguisse lidar com as coisas que fossem aparecendo. Inevitavelmente, quando foi chegando mais pro final, na 4ª cirurgia, o emocional um dia virou e falou assim, amigão, você veio até aqui, você veio bem, mas agora, né, tá tudo redondinho, mas tem uma outra parte, que é pra chorar, e eu chorei 2 vezes. Jura? E aí, na terapia, eu falei, mas por que eu não choro? Ela falou, não, é o seu jeito. Você não sentia necessidade de desaguar aquilo? Tirando a UTI, que eu chorei muito na 3ª vez, eu lembro de chorar na UTI, mas assim, me questionava, falei, pô, será que, né, por que não? Só porque você está lidando de uma maneira diferente, não quer dizer que você não está sentindo e não está, né, e você vê os seus amigos sentindo, né, eu fui num jantar na casa de um amigo, eu liguei para ele antes, falei, cara, eu tô com um infusor, numa boa eu ir?
Você tá falando comigo, tá tudo normal, mas eu vou estar com o infusor pendurado. Se te incomodar, eu não vou. Não, vem. Ah, Fui, aí na hora... Aí abraça, e amigo, em 5 minutos já tava falando besteira, mas é um jogo, porque assim, cada um é o que você falou, cada um lida de uma forma. E não dá para querer esperar do outro o que o outro não tem para dar também. Então eu fui ajustando as coisas e fiz muita coisa sozinho, o que também me ajudou. esse negócio do choro, né? É interessante você falar isso, porque eu me dou conta, a gente sempre tem a ideia de que o choro é uma maneira de você desaguar mesmo a dor, de você pôr para fora uma emoção, mas talvez você tenha encontrado vias alternativas de pôr para fora os teus conteúdos que não passassem por essa história do choro. É, Então, de fato, é um outro jeito de... por exemplo, eu continuei treinando. Eu fazia exercício durante todo esse período. O médico me liberava, eu já voltava para o treino. Tanto no Parkinson, quando descobriu, aí o meu personal arrumou o treino e me acompanha até hoje por causa do Parkinson, para o equilíbrio, para não sei o quê. É outro desses anjos que É, estão por aí. e ele já era meu personal quando eu descobri o Parkinson, e o TCC dele foi sobre Parkinson. Uau. Então, assim, tem as coisas que vão passando no nosso caminho. E aí na químio é a mesma coisa. Eu treinava antes da químio. E aí fazia o que tinha que fazer. E aí a disciplina de falar assim, eu preciso fazer isso. Assim, hoje é sabido que para o Parkinson, o exercício físico junto com a dopamina é fundamental, é tão importante quanto. Então, assim, isso me movia, porque eu falei, pô, vou deixar o Parkinson para trás? Não, vamos treinar. E eu fui treinando. Os médicos demoraram para falar, meu, você está treinando mesmo? E aí eles pegaram, falaram, meu, o cara tá fazendo, então eles arrumou a químio para que eu pudesse fazer tudo o que era de melhor para aquele momento. Tem isso também, né? Você tomou uma decisão. Você decidiu que você ia ficar vivo a despeito do Isso. cansaço. Porque, pô, treinar é um saco. Você não acha, né? Você gosta? Hoje em dia eu gosto. Treinar é um saco. Mas a gente tem que fazer. É. Né? Então, eu imagino que pra você, dias de cansaço, dias de meio baixo astral às vezes, sabe? Não quero ver ninguém. Mas aí não, o personal tocava, você ia. Porque você estava profundamente comprometido com o propósito de se manter vivo. E além disso, tinha coisas que você vai descobrindo. O meu médico falou, se as pessoas levantassem da cama no hospital e caminhassem um pouquinho por dia, iam ficar 30% menos tempo no hospital. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, eu sou meio fora da curva, porque eu já saía andando de manhã. Quando a físio chegava, falou, vamos fazer físio? Eu falei, já andei, já fiz o exercício de ontem, eu repeti. Não, vamos andar de novo. Aí eu ia andar com elas e fazia os exercícios. Porque assim, eu tinha que estar tranquilo comigo mesmo, do tipo, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo. Inclusive o bom humor, inclusive a leveza, a forma de olhar as coisas. Então, assim, vamos lá. Não tinha hoje não. Hoje sim. Mesmo Como é que você fazia? Olha, se a gente engarrafar isso que você vai dizer agora e vender, a gente vai ficar rico. Como é que você fazia para realmente transformar uma ideia, uma ideação em ação? Se eu te falar que saía. Eu não tinha toda essa forma de lidar com as coisas, eu não pensei. Racionalizei, falei, preciso fazer assim. Eu fui me deixando levar como as coisas iam acontecendo. Vendo a importância de cada coisa, conversando com os meus médicos, conversando com a equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem. É importante andar. É importante o intestino funcionar. O intestino vai demorar 8 dias para funcionar. Tá bom. O que eu fiz? Primeiro dia, são 8. Primeiro dia eu fui lá, sentei na privada, peguei uma cruzadinha e fiquei fazendo. Fiquei um pouco lá, saí. Você estava chamando o teu organismo para Em ação. 3 dias funcionou. Porra, cara, você é muito inteligente, mano do céu. Então, assim, você fala, vamos testando, vamos indo no caminho. Uhum. E os próprios médicos falavam, cara, já funcionou, então vamos, agora vamos para outra fase. Então, isso foi
me dando confiança. De você falar assim, meu corpo não vai me deixar na mão. Então deixa eu dar o melhor para ele, porque ele não vai me deixar na mão e não me deixou. Cara, eu tô percebendo, não é só um autoconhecimento de quem é você na essência, mas é um autoconhecimento fisiológico também. Do teu corpo, de como ele funciona, do que ele gosta, do que ele não gosta. Porque, né? Hoje Me sim. parece que sim. E assim, que eu te falei do remédio com o efeito do Parkinson. Eu fico estressado, eu já sei. Então, um pouco disso é a vivência. E é o reparar os pequenos detalhes. Então, eu falo, puta, aqui foi bom. Aí, no outro dia não foi tão bom. E aí, você vai tentando e vai acertar, vai errar. Principalmente no Parkinson, porque o Parkinson é o que a gente estava conversando um pouco antes. É todo dia. É remédio todo dia. O câncer, porra, é uma coisa enorme. Mas eu não sei como definir, mas não é que é menos grave, óbvio que não. Mas é mais, Episódico. você não sente toda hora. E o Parkinson sim, então tem hora que o pé tá ruim, dói a perna, não sei o que, e vai. E aí é a cabeça segurando. É a cabeça segurando, porque assim, eu não posso achar que eu vou virar o Muhammad Ali ou o Michael J. Fox amanhã, mas também não posso achar que eu nunca vou ter nenhum sintoma. Não seria inteligente. Então, assim, dentro disso, racionalizando e levando o emocional junto, é assim, vamos lá. Vamos cuidar e um dia de cada vez. Porque se eu olhar lá para frente, quem já está mais acometido com os sintomas, eu vou te falar, a primeira vez que você vê, para mim, deu aquele, né? Aí você digere e vamos aí. A mesma coisa quando a primeira consulta que eu fui no oncologista. Você está vindo como paciente cirúrgico. Aí na hora que você chega na sala de espera, abre a ficha, você olha, um monte de gente sentada. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, mudou. Aí a minha esposa estava do meu lado e falou assim, ela teve câncer de mama, ela virou para mim e falou assim, eu sei o que você está sentindo porque eu senti também. Porque aí você vira um paciente oncológico. E aí vem uma série de coisas que a gente tem pré-fabricadas na cabeça, que aí você tem que ir tentando arrumar. Então o Parkinson você põe numa caixinha, o câncer você põe numa caixinha, a ansiedade, e aí você vai. Mas esse momento é um momento de virada também. Porque aí você não é mais passei pela cirurgia. Não, você é um paciente oncológico. E é interessante como a sua identidade vai precisar se adaptar a essa informação. Né? Inclusive em relação às pessoas, em relação ao mundo, em relação a você mesmo, a sua rotina. É muito interessante você trazer esse ponto. E é uma coisa que para mim foi muito clara, sabe? Você fala. E hoje, como é que é a situação? Quais são as brigas, as batalhas que você empreende hoje? Hoje já tô eu fiz a última cirurgia em julho do ano passado. Foi a primeira vez que eu passei agora de um ano. Agora, julho de 25, eu passei de um ano sem ter que voltar, sem metar, sem surpresas. Terça-feira agora eu faço meus exames de novo. Já fiz uma vez esse ano, vou fazer de novo. E assim, cabeça firme e vambora. E o Parkinson é todo dia. O Parkinson, existem algumas inovações sendo estudadas, inclusive cirúrgicas e tal. Não é cirúrgica, mas gadgets que você põe. Tem o ADBS, que é um eletrodo no cérebro, tem uma série de coisas. Você acompanha essas coisas? Acompanho, mas assim, para ser super honesto, eu não pesquiso, eu confio no Você deixa o seu médico... que ele faz tudo isso. Quando eu tenho alguma dúvida, às vezes fazer isso, fazer aquilo, mando para ele, né? E uma coisa que foi muito importante também, os meus médicos se falarem. Não teve nenhum tipo de ego, quem manda em quem. Então, o do Parkinson falou com o oncologista, que é amigo do cirurgião, que falou com não sei quem, e todo mundo trocando informação. E eu tenho essa característica, eu só acabo sendo... não faço as coisas, então eu pergunto antes, né? Sou Caxias nesse ponto. O que é bom para eles, porque eles sabem que vão pedir para eu fazer e eu vou fazer.
Porque assim, o cara trabalha com isso todos os dias há não sei quantos anos. Não sou eu que vou falar para ele, né? A gente pode conversar a respeito, mas querer mudar uma conduta que a gente falou no começo, não. Deixa rolar. E claro, com a Covid, acho que ficou muito claro também que com dinheiro, com vontade, as pessoas desenvolvem os remédios mais rápido, desenvolvem as vacinas, enfim, não só falando do Parkinson, como de todas as doenças. Então, acho que talvez se acelere. Já tem medicamentos novos fora do Brasil. Então, eu acho que é uma coisa de cada vez, né? A gente vai. O meu não é hereditário, nem o Parkinson, nem o câncer. Então, assim, isso também poderia dar algumas pistas para os médicos. Mas eu tenho um mapeamento feito que, quem sabe, um dia isso vai fazer diferença quando esses novos remédios forem começando. Mas é o hoje. É chegar no final do hoje, amanhã e conversando sempre com eles. E tem uma coisa que eu, assim, até lidando, né, com pacientes oncológicos, porque sempre na véspera do PET, assim, vai chegando a hora do PET. Não tem jeito. Porque eu não falo palavrão, senão eu ia falar, né, um P, medo do C, sabe, assim? Aquelas coisas que é quase inevitável que venha, assim, um certo desconforto emocional. Como é que lida com isso? Tem uma ansiedade que não tem jeito. Por quê? Tem a probabilidade, né? Então, assim, você sabe que tem. Menor ou maior, tem uma probabilidade de aparecer, de voltar. Então, dá uma coisa que você fala, lá vamos nós de novo. E não vou te falar que quando aparece o exame de sangue, abro ou não abro, foi aquela coisa, né? Mas é acostumar, é saber que é assim. Então, assim, dá uma ansiedade? Dá. Eu tento controlar, lógico. Às vezes eu começo a ficar nervoso, ou irritado com alguma coisa, na hora que eu vou me tocar, tipo, terça-feira agora eu vou fazer. Então, esse final de semana, a gente tá falando, pô, não sei o quê. Mas eu acho que dá pra administrar. E é o que você falou da comemoração, né? Tipo, bater um ano sem surpresa, meu, delícia, sabe? É isso. Eu demorei muito pra aprender isso. Celebra. Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas assim, é importante. É muito importante. Tem uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo tua história e tal. A tua coragem de mudar, né? Faz sentido isso que eu falo? Porque, pô, o cara tá lá, odonto, fez odonto, pô, sossega, vai lá trabalhar. Aí, de repente, você vai ser cozinheiro. Uma série de... Que isso? Me conta. É uma flexibilidade, assim, correr atrás da felicidade? Assim, eu sempre fui indo. Então, aí não dava... Tive problema na faculdade, acabei para poder exercer, então, aí fui fazer outra coisa, aí vamos tentar resolver, aí já mudei de, não, deixa lá, depois uma hora eu vejo se a gente resolve. Aí fui trabalhar 10 anos com cozinha. Que aí você já estava apaixonado por outra coisa. Não, hoje, se você falar para mim, o consultório tá aí, obrigado. Não me vejo dentista. Eu brinco que eu fiz odonto até para estar aqui hoje, falando com você. Porque a médica que me examinou, que é minha comadre, né? A nossa comadre há 25 anos, o marido dela fez odonto. E a gente se conhecia porque a gente jogava junto. E aí eles já estavam juntos. E de lá pra cá, eu sou padrinho de casamento deles. Eu e minha esposa da filha mais nova. Ela salvou a minha vida. Então, eu só conheço ela porque eu fiz odonto. E o marido dela é um irmão, né? De coração. Então, isso eu nunca tinha pensado e é a primeira vez que eu estou falando dessa forma. Faz muito sentido no caminho da vida. E aí, outros tantos, meus melhores amigos, todos vieram de uma turma que tem um link com a faculdade. Ou seja, tem ela alguns deu amigos da escola, que são irmãos também, mas a faculdade me trouxe uma gama ali de uns 10, 12, que acho que posso dizer que eu estou aqui porque eles se casaram, ela é minha amiga, nossa amiga, e falou assim, teve um negócio de falou, vai pro hospital ver o que você tem. Ou seja, a faculdade deu isso para você porque tinha que ser assim. Então eu acho que é isso, porque assim, eu não me vejo dentista. Mas e aí a cozinha, o que você fazia? Você tinha restaurante, fazia catering, qual que era? Na cozinha eu tinha 2 sócios, eu nunca estudei gastronomia e fui aprendendo com eles.
Aí um saiu, a gente ficou em dois, mas o terceiro sempre muito próximo, e a gente começou a fazer jantar na casa das pessoas. Então era especializado nisso, e a gente tinha a expectativa de abrir um restaurante ou alguma coisa assim. Coisa não rolou e a gente foi fazendo. Fizemos coisas Isso muito é muito legais. É legal. muito legal, porque assim, aquela coisa do ratatouille, né? Que é, cara, quando uma pessoa dá uma colherada, uma garfada numa coisa que você fez, e a pessoa fala, nossa, eu lembrei da casa da minha avó. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro, pra mim não tem, porque assim, você acertou no alvo, você pegou o cara, No emocional, na memória. e assim, com molho vermelho, com um feijão, porque isso todo mundo faz. É. Então, quando você acerta o cara num molho vermelho, você fala assim, não é por falta de referência. Todo mundo faz, então é Você interessante. sabe como eu sei que eu acertei um cara? Agora eu vou te contar um caso. Comecei a cozinhar na pandemia, por hobby, nem tanto necessidade, talvez um pouco de necessidade, porque, mas enfim, comecei a cozinhar e tal. Aí você vai aprendendo, faz um monte de bobagem, aí sai aquela gororoba e vai indo. Já se foram aí alguns anos. Hoje eu sei que eu peguei os caras, normalmente as cobaias são minha família. É Quando a normal, pessoa, normal, quando a pessoa põe a garfada e fecha o olho assim. É. Um olho fechado é o sinal de que você acertou. Você concorda comigo? Concordo. Você sacou isso? Concordo. É assim, a pessoa parece que viaja no tempo e volta. Ela fecha as entradas de outros sentidos e ela vem parar aqui, ó. E é aqui que ela tá. Assim, para mim a maior demonstração de carinho é você cozinhar para alguém. Né? Você pôr a sua energia numa coisa para alimentar as pessoas. Então é muito... Cara, eu tenho uma memória da minha infância. Mãe, te amo. Beijo. Que é assim, ó. Eu acordei um dia de madrugada, faminta, sei lá por quê. Fui lá chamar minha mãe, porque a gente é muito sem noção quando a gente é criança, né? Mãe, tô com fome e tal. Aí eu só me lembro que ela produziu coxinhas. Que ser humano acorda de madrugada e vai fazer coxinha pra alguém? É. Cara, e aquela coxinha eu nunca mais me esqueci. Mãe, te amo. Como eu era sem noção, obrigada. Isso já faz anos. A gente... Eu fico emocionada porque ficou aqui, eu tinha o Ah. quê? 7? 8 no máximo, É muito... né? E esses dias eu me peguei fazendo um macarrão Alfredo, é fácil, né? Não, mas não... Muito fácil, espaguete Alfredo com um paiarzinho. Mas eu não acho que é fácil, é aí que tá. Pra minha filha, e ela e aí eu vi ela fechando o olho É assim, isso. felizona, É isso. e eu quase chorei. Então é sobre isso. É sobre isso, porque você não é... É uma coisa que isso que você falou é fácil, é bem legal, porque assim, não é... Se você der 10, pegar 10 pessoas com os mesmos ingredientes, vai sair 10 pratos diferentes. Certeza que vai sair diferente. Então, quando você coloca a sua energia, o seu carinho pela sua filha, e você vê isso, você fala, meu, é isso, não me interessa se é melhor ou pior do que o que o do lado fez. Que é a mesma coisa, o seu problema é maior que o meu. Ai, fala disso do seu problema maior que o meu. Eu não acho, e eu falo isso para as pessoas. Ah, não vou te falar nada, porque o seu problema é maior que o meu, né? Você teve câncer. Eu falo, será? Será que não é a forma de lidar? Eu acho que tem gente que de repente rasgou uma calça jeans e vai ficar pior do que eu indo fazer uma sessão de químio. Parece brincadeira, mas se parar para pensar e você buscar referências, acha. Então, assim, é o lance da cabeça ajudando. Então tudo é sobre, né, a mentalidade que você desenvolve em torno de uma questão ou de algo, um desafio que se apresenta. Porque assim, não é certeza que é pior. Não é certeza. Cara, como eu aprendi com você? Eu tô passada aqui. Que bom que já acabamos. Eu Não, ficaria agora aqui... eu também. É impressionante, porque é insight atrás de insight. A minha mente tá assim. Que bom. Você vai ter que vir de novo. Pode Você chamar, e a Karen. pode chamar que eu venho. Vamos? Vamos. Você vem com a Karen. Próximo a gente vem junto. Ó, então agora é um momento assim. É emocionante esse momento. Que eu vou te pedir para levar. O programa inteiro foi mensagem para as pessoas, assim. Uau! Mas agora é você olhar, então, para esse público que está te assistindo e deixar uma mensagem para alguém que está vivendo alguma coisa, um desafio, ou alguém que está olhando como eu para você e falando, porra, esse cara é muito foda. Sério. Então, deixa uma mensagem para essas pessoas. Eu posso
né, de novo dizer sobre o que eu passei, mas assim, receber uma notícia, tá passando por algum momento, respira. Respira, se acalma, dentro do possível, bota para fora a raiva que vier, depois respira, se organiza e olha o que tem na frente, e aí vai se cercando das pessoas que podem ajudar, as pessoas que amam, as pessoas que têm o conhecimento, para poder dar o passo. Mas assim, respirem, olha para fora, abaixa, respirou, começa de novo. Porque a respiração ajuda muito. E aí não é falar, vou respirar, não vai adiantar. Precisa ver a foto. Precisa saber qual é o próximo passo. Já está lá a situação. A situação não vai sumir. Então, respira, se acalma e olha, e aí começa. Tem que ter... É fácil? Não é fácil. É simples? Não é simples. Mas, na minha visão, no que eu passei, respira, acalma, fala todas as barbaridades que vier na cabeça para botar para fora a raiva, o que vier, mas rapidamente apruma, como quem joga bola fala, pisa na bola e levanta a cabeça. Olha qual o próximo passo. E olha para frente. Tem uma frase que você me fez lembrar, que é a seguinte: o impossível só demora um pouco mais. Né? É isso, porque assim, eu não sei se eu estaria aqui se as coisas não acontecessem como aconteceram. Certamente não. Os médicos, o hospital. Então assim, tenho que ser grato com todas as pessoas que estão junto. Aquelas que também não estão junto, também eu sou grato. Né? E aquela coisa, tudo que tiver que ser, vai ser. Vamos ter leveza, bom humor. E acho que a questão do respirar, né? Aterriza. Vai ser fácil? Não vai? Aterriza. Tem um passo antes do que chutar o que vem para frente. Em vez de adivinhar o próximo dia, acalma hoje para você poder ver como que a gente vai passar para o próximo. É perfeito. Então eu sou grata, você falou em gratidão, né? Eu sou muito grata a você. Porque esse tempo aqui com você eu aprendi muito. Nossa, eu sou muito grata pela tua existência nesse mundo. Eu fico muito pela feliz. Tua vida. Te agradeço o convite, agradeço as palavras e eu te agradeço a oportunidade de estar levando isso aqui, que nasceu agora faz um mês. Quem tiver interesse pode entrar depois nas redes sociais. Olha lá, pessoal, meio cheio, né? Eu amei esse subtítulo, Manual Involuntário de Coragem. É porque não tem alternativa, né? É isso. E aí, vamos achar o Felipe? Olha, Felipe Iguacel com C, Iguacel, @ né? Então, esse é o Insta dele, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo como você acessa. E, poxa, gratidão sem fim. Eu que agradeço. Estou muito feliz por ter aprendido tanto contigo. Obrigado. E é isso aí. Esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Espero que, como eu, você tenha se enriquecido muito com essa conversa e ela só serve para dizer o que eu digo sempre, lembra? Cuida de você. Um beijão e até a próxima.